minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se você é novo no canal, eu vou pedir para você curtir, para você fazer um comentário e compartilhar com mais pessoas. Eu preciso falar isso porque muitos aqui são novos, nós ganhamos mais de 1000 inscritos nesses últimos tempos, então eu preciso que eu instrua. Eu sei que muita gente já é antiga no canal, já me acompanha desde Gênesis. Se você é novo, eu vou dar um conselho. Comece a ouvir Gênesis. Comece pelo capítulo 1 de Gênesis e venha seguindo toda essa história. Aleluia! E obrigado a todos que têm deixado um like, que têm feito comentário, principalmente os que têm compartilhado com outras pessoas. Hoje nós estamos em 1 Samuel, capítulo 2. Esse livro de 1 e 2 Samuel, os dois livros são maravilhosos. Todos os capítulos vão nos ensinar muitas coisas grandiosas com relação ao Senhor, com relação àqueles que são gratos, com aqueles que reconhecem o trabalho do Senhor nas suas vidas e com aqueles que agem mal na presença do Senhor. Esse capítulo tem os dois casos. Tem o caso de Ana sendo grata ao Senhor pelo filho que o Senhor deu a ela, Samuel no caso, e tem também os filhos de Eli fazendo coisas que desagradaram profundamente ao Senhor a ponto de querer eliminá-los, e vai eliminá-los da presença dele, porque não estão sendo bons sacerdotes, não estavam dando bons exemplos para aquele povo. Ana entoa um cântico lindo a Deus, exaltando o nome dele e tudo que ele fizera por ela. Versículo 1, reconhece sua santidade e sua soberania. No versículo 2, fala dos seus retos juízos e condena os arrogantes. Versículo 3, reconhece que toda a força vem do Senhor e não das suas próprias armas. Versículo 4, agradece-o por ter aberto a sua madre, reconhece-o como dono e como autor da vida e da morte. Versículo 6, o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, ele humilha e ele exalta. Versículo 7, levanta do pó necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre, ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Versículo 8, eu estou lendo porque é tudo muito bonito. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Não é pela força que o homem prevalece. Versículo 9, os que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder ao seu rei e ele exaltará a força do seu ungido. Glorifica a Deus por isso. Versículo 10, você então está querendo se assentar com os príncipes dessa terra? Você está querendo ser honrado nessa sua terra, a terra que o Senhor te deu? A terra que o Senhor te deu, como eu sempre falo, vou voltar a falar, a sua família, a sua casa, a sua escola, o lugar onde você mora, o seu bairro. Você quer ser honrado entre eles? Faça como Ana, reconheça o Senhor, a soberania dele, busque-o de todo o seu coração, mas busque principalmente ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. O favor, ele até pode te dar um milagre, uma cura de uma doença, isso ele pode facilmente te dar, mas isso é momentâneo. O relacionamento eterniza o favor de Deus nas nossas vidas. Depois desse lindo cântico de Ana, agora nós vamos ver por outro lado algo muito diferente que estava acontecendo, que era o comportamento dos filhos de Eli, que segundo nos conta este capítulo, eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Versículo 12 nos fala isso. Os filhos de Eli profanavam o santuário do Senhor, pegando a carne crua, não esperando que ela fosse queimada e sacrificada a Deus, para depois ser dada ao sacerdote a parte que lhes cabia. Eles tomavam à força a carne ainda crua. Versículos 13, 14 e 15. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um garfo, eles tinham um garfão, a lei mandava isso. Eles tinham que enfiar o garfo lá dentro daquele caldeirão já com a carne pronta e espetar. E o que saísse, seja qual parte fosse, era deles. Mas o que eles faziam? Eles escolhiam a melhor carne antes dela ser cozida. Eles escolhiam a parte que ainda estava
crua. E isso desagradou muito ao Senhor. O pecado deles era muito grande aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Versículo 17. Aquela oferta não era deles, era o Senhor que estava ofertando, o Senhor que estava dando a eles. E eles, ao invés de seguirem o rito da palavra, do protocolo que Deus havia estabelecido, eles faziam do jeito que eles queriam. Vou pegar a melhor parte para mim e acabou. E enquanto Eli fazia vistas grossas, porque o Eli não os repreendia. Qual o grande mal de Eli e o mal de muitos pais? Vê os filhos fazendo coisa errada e não os repreende e não os chama a tomar uma atitude, mudança e castiga. Não, ele simplesmente fazia vistas grossas, não corrigia seus filhos. Ana, ao contrário, entregou seu filho por completo nas mãos do Senhor. Olha a diferença entre um e outro. Samuel então crescia no templo e ainda menino, veja bem, ainda menino, ministrava ao Senhor, vestindo uma túnica de linho que todo ano a sua mãe fazia uma nova, levava para ele quando subia a Siló com o seu marido. Versículo 19 nos conta isso. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e pedia ao Senhor que desse mais filhos a Ana. E sabe o que aconteceu? O Senhor foi bondoso com ela e ela deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Versículos 20 e 21. Não só o Samuel que ela entregou para o Senhor deu mais 5 filhos para ela, que era estéril, hein? Não é tremendo isso, gente? Ela é estéril, entrega seu único filho ao Senhor e ela, além de ter o prazer de vê-lo no altar do Senhor, ainda tem mais esses 5 filhos para consolá-la. O Senhor é mesmo maravilhoso, não é? Com certeza. Eli, já idoso, fica sabendo que seus filhos estavam se deitando com mulheres e cometendo outros pecados dentro da casa do Senhor. E ele os repreende. Versículo 24. Diz a eles que eles estavam pecando contra o Senhor e que se eles pecavam contra o Senhor, ninguém poderia interceder por eles. Mas eles nem deram bola para o que o pai falou, nem deram atenção às palavras do pai. Versículo 25. Estavam muito corrompidos. Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo seu povo. Versículo 26. Aí vem um homem de Deus até Eli e o repreende, dizendo a ele que ele fora escolhido como sacerdote, bem como seus pais também haviam sido. Então, por que vocês zombaram do nome do Senhor? Ele pergunta ao Eli. E por que você está honrando mais aos seus filhos do que ao Senhor? Versículo 29. Assim declara-lhes o Senhor. Aí vem a profecia do Senhor contra ele. Prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 30. Assim declara o Senhor que eliminaria ele e a força dele, de toda a família dele, nenhum da linhagem dele chegaria até a velhice. Versículos 31 e 32 declara isso. E que todo sacerdote da linhagem dele que não fosse eliminado seria poupado só por um motivo, para poder chorar amargamente e ter o seu coração entristecido. Versículo 33. Olha que sentença triste do Senhor para o Eli e para seus filhos. Por quê? Porque Eli não honrou o Senhor, porque mimou demais os filhos e não conseguiu corrigi-los de maneira a colocá-los na presença do Senhor. E que Ofni e Finéias, os 2 filhos do Eli, morreriam no mesmo dia. Versículo 34. Não demora não, quando o Senhor dá a sentença, no mesmo dia. Deus levantaria para ele um sacerdote que agiria conforme o coração e conforme o pensamento do Senhor, e a família dele seria edificada, e ele ministraria perante o rei ungido que Deus escolhesse. Versículos 35 vai falar sobre isso. E o resto da família dele iria mendigar o pão, iria implorar uma função sacerdotal para ter o que comer. Versículo 36. Que dura sentença recebeu esse sacerdote ali, porque não corrigiu seus filhos adequadamente. Veja quanta tragédia, quanta tristeza, quanta desgraça a sua família atrai
quando você não corrige o seu filho como deve. Quando você passa a mão na cabeça, quando ele comete um erro, depois ele comete de novo, depois de novo, e você vai passando a mão na cabeça e você vai trazendo para sua família mais e mais tragédias, mais e mais desgraça, mais e mais maldição. Que nós possamos aqui entender a necessidade de não cedermos aos caprichos e aos pecados dos nossos filhos, mas temos que protegê-los da ira do Senhor, castigando-os sempre e ensinando-lhes a honrar e a bendizer o nome do Senhor, para que nós não venhamos a ser punidos também e vermos os nossos filhos sendo punidos contra o Senhor. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor for contra nós, quem será por nós? Aí nós estamos realmente perdidos. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que essa palavra traga revelação ao seu coração, que você aprenda verdadeiramente. Ainda dá tempo de corrigir seus filhos, ainda dá tempo de voltar seu coração ao Senhor, ainda dá tempo de não esperar que a ira do Senhor, que a misericórdia dele, que é infinita e nunca acaba, ainda pode cair sobre a sua casa, ainda pode vir sobre o seu lar, corrigindo os seus filhos e evitando todos esses males que o Eli vai passar por causa da sua desobediência, por causa da sua, vamos dizer assim, paciência demais com os filhos, passou a mão na cabeça por não corrigir os filhos adequadamente. Um abraço, amanhã a gente volta com 1 Samuel, capítulo 3, quando nós vamos ver o chamado de Samuel. Aleluia! Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.